Muito boa tarde, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está sintonizado conosco através da sua rádio Querência FM de Santo Augusto, Rio Grande do Sul. Muito obrigado a você que está sintonizado conosco e é sempre uma alegria poder tê-lo, poder tê-la como um dos nossos ouvintes. Seja muito bem-vindo à família Querência 24 horas de uma programação que com certeza nela você se encontra. Hoje, neste sábado, a nossa primeira leitura é extraída da Carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, do 14 ao 22. O nosso salmo responsorial é o salmo de número 115 ou 116, e o nosso evangelho, São Lucas, capítulo 6, do 43 ao 49. E vamos iniciar com esta primeira leitura, quando já lemos no versículo 14 seguintes do capítulo 10. Meus caríssimos, fugi da idolatria. Eu vos falo como a pessoas esclarecidas. Então ponderai bem o que eu digo. O cálice da bênção, o cálice que abençoamos, não é comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos, não é comunhão com o corpo de Cristo? Porque há um só pão. Porque há um só pão, nós todos somos um só corpo, pois todos participamos desse único pão. Só isto aqui, queridos, já dá um retiro. Porque há um só pão. Nós todos somos um só corpo, pois todos participam desse único pão. Considerai os filhos de Israel, os que comem as vítimas sacrificais, não estão em comunhão com o altar? Então, o que dizer? Que a carne de um sacrifício idolátrico tem algum valor? Ou que o ídolo vale alguma coisa? Nada disso. O que eu digo é que os idólatras oferecem seus sacrifícios aos demônios e não a Deus. Ora, eu não quero que entreis em comunhão com os demônios. Vós não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Vós não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou quem sabe, queremos excitar o zelo santo do Senhor? Somos, porventura, mais fortes do que ele? Vamos ao Evangelho? Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Porque me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa,
mas não conseguiu derrubá-la porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão, sem alicerce. A torrente deu contra a casa e ela imediatamente desabou. E foi grande a ruína dessa casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Com certeza não teremos tempo para falar um pouco. Eu gostaria, sobretudo, de falar um pouco sobre esta primeira leitura. Ainda que não seja possível falar do Evangelho, mas gostaria de falar porque é um tema extremamente pertinaz. Aquilo que não pouco é imputado contra nós no sentido de que somos idólatras. Então, este texto, ele é um texto extremamente esclarecedor dentro do seu contexto e, por sinal, ele é muito esclarecedor porque São Paulo, ele faz uma ligação com o Antigo Testamento. Então, teríamos aqui um texto mais que autêntico, mais que sóbrio, para que possamos esclarecer esta acusação tão gratuita, tão infundada contra a nossa fé. Por exemplo, aqui em cima da minha mesa tem uma imagem de São Miguel Arcanjo. Se eu imagino que esta imagem de São Miguel Arcanjo é a imagem de um ídolo, bem, imaginar e pensar e dizer todo mundo pode fazer. Mas não é o fato de quem quer que seja pensar, imaginar ou dizer que vai fazer com que esta imagem, é uma imagem de gesso, por sinal, ela vá se tornar, vá se transformar em um ídolo. Não é isso que a fé católica prega, crê, acredita, ensina ao longo de 2000 anos de história. E quem lê a Bíblia assim, e assim interpreta, com toda certeza, está sem a verdadeira base para mergulhar nas Sagradas Escrituras. Mas só estamos no início do nosso programa e eu recebi aqui uma informação, temos algumas notícias doloridas para o nosso programa de hoje, certo? Uma das primeiras notícias eu já vou transformar a notícia, mandar a nossa saudação fraterna a todos os nossos irmãos da Igreja Anglicana, que está em luto universal por Sua Majestade Elizabeth II, ela que foi mãe e guardiã da família anglicana. Queridos irmãos, queridas irmãs anglicanos, de confissão anglicanas, recebam o nosso abraço, recebam o nosso apreço, recebam o nosso coração junto do vosso coração. Também nos chega uma outra informação que subiu para 18 o número de mortos no naufrágio na Baía de Guanabara, no arquipélago do Marajó, em frente à ilha do Cotijuba. A embarcação saiu do porto de Camarazinho, que fica entre Cachoeira do Arari e Salvaterra. A maior parte das vítimas era dessas duas cidades e parece-me que mais da cidade de Salvaterra. Vai aqui a nossa dor, vai aqui a nossa consternação a todos os familiares. A igreja particular da Ilha do Marajó é lá de perto do nosso querido Dom Ascona, que é bispo emérito, um pastor, um apóstolo marajoara, e eu tenho absoluta certeza que a igreja marajoara está de luto. A igreja marajoara está com o coração muito partido em função desta tragédia que aconteceu
quinta-feira de manhã, lá em frente à ilha do Cotijuba. O nosso abraço, as nossas orações, as nossas preces a todos os familiares enlutados. Lá em Salvaterra, as pessoas foram em cortejo para receber os corpos que chegaram para que fossem sepultados, né? E como nós somos daquela região, é o nosso estado do Pará, é a nossa ilha do Marajó, parece que a dor é um pouco maior. Então essas duas notícias já precisavam ser veiculadas aqui através da sua querência de Santo Augusto, Rio Grande do Sul, para o Brasil e para o mundo. Você leu o nosso jornal Luz e Alegria? Eu confesso a vocês que ontem, conversando com o cônego Josemar Fontana, até ontem eu não tinha lido. Ele mandou para mim sexta-feira passada, à noite, quase 11 horas, eu tinha acabado de gravar o programa quando ele mandou para mim um exemplar online do nosso jornal Luz e Alegria. E devido a algumas coisas que estou bastante envolvido, alguma produção literária inclusive, eu não abri. Mas ontem eu perguntei, cônego, qual o artigo que o senhor quer que eu dê ênfase do jornal? E falei para ele que não tinha aberto ainda o jornal. E ele me deu uma orientação para eu falar um pouco sobre a palavra do bispo, Dom Antônio Carlos Rossi Keller, e também falar sobre os beatos Manuel e Adílio. Tá bom? E por falar nos beatos Manuel e Adílio, eu já quero dizer para vocês que a paróquia Santa Inês convida a todos para a 28ª Romaria dos Beatos Manuel e Adílio em Três Passos, no dia 16 de outubro. Não esqueça esta data, 16 de outubro, em Três Passos, a Romaria dos Beatos Manuel e Adílio. Aí no dia 13, 14 e 15, teremos o tríduo preparatório no santuário. Todos esses dias, 13, 14 e 15, o nosso tríduo iniciará pontualmente às 19 horas e 30 minutos. No dia 15, teremos 3 programações. A primeira às 9h30 da manhã, que será a 10ª pedalada mirim na Igreja Matriz. Saindo da Igreja Matriz. Tá bom? Isto no dia 15, 9h30 da manhã. Vamos fazer um esforço para que este momento seja o momento. Seja o momento. Às 13h30, teremos a 16ª Moto Romaria, provavelmente saindo do santuário. Tá bom? Isso no dia 15. E às 18 horas teremos a Caminhada da Fé, chegando ao santuário. Então não esqueçamos desta programação que vai ter antes do dia 16 de outubro, que é o dia da 28ª Romaria, lá no santuário em Três Poços. Também não esqueçamos que os nossos fiéis, que os nossos Manuel, os beatos Manuel e Adílio, eles foram devotíssimos do Sagrado Coração de Jesus e da Virgem Maria. Por sinal, o beato Manuel, ele foi um sacerdote segundo o coração de Jesus. Isto é importantíssimo. O beato Manuel, ele foi um sacerdote segundo o coração de Jesus. E o coração de Jesus exprimiu o seu máximo amor por nós
quando derramou-se, quando entregou-se por todos nós. Não apenas na quinta-feira santa, sacramentalmente, mas horas depois, na cruz, no altar da cruz. Aquilo que ele fala na quinta-feira à noite, horas mais tarde, horas depois, vai acontecer. O seu corpo é rasgado, o seu sangue é derramado por nós. Então, o beato Manuel, ele foi um sacerdote segundo o coração de Jesus. E com certeza esta diocese, que está completando os seus 60 anos de história, de vida, uma criança, pode dar um testemunho de quem foi este beato Manuel e também o beato... Eita, missionário, Adílio, beato Adílio. Tá bom? A devoção a Maria Santíssima e ao Sagrado Coração de Jesus foram o centro da piedade desses dois beatos. Então vale a pena participar dessa programação da 28ª Romaria dos Beatos Manuel e Adílio. Tá bom? Esperamos por você, será uma festa maravilhosa. Isto me chama muita atenção, queridos, porque exatamente hoje, quando tantos contravalores são estabelecidos, é necessário que olhemos para aquelas pessoas que tiveram o seu coração segundo o coração de Jesus. Fizeram e deram o máximo de si para configurarem-se com Jesus Cristo. Tá bom? Mas... Eita, tinha muita coisa para falar aqui. Deixa eu ver aqui uma outra informação. O nosso querido Dom Antônio Carlos Rossi Keller, ele falou sobre, na palavra do bispo, por isso que diz, pegue o jornal. A Sagrada Eucaristia não pode ser celebrada de qualquer forma e com qualquer material. Isto é importantíssimo. Ah, missionário, mas nós vamos celebrar naquela comunidadezinha lá distante, pobrezinha. Pois é lá que a Santa Missa, a Sagrada Eucaristia, precisa ser celebrada com toda a sua exigência, com toda a sua dignidade. A Santa Missa, uma hora dessa eu vou falar sobre isso. Apesar que não preciso, o nosso jornal Luz e Alegria, o nosso clero, os nossos sacerdotes, os cônegos desta diocese, têm se encarregado de ensinar esta igreja particular o que é a Santa Missa. A Santa Missa não pode se comparar com nada, queridos. Com nada. Com todo o respeito que precisamos e que é devido a todos. Mas a Santa Missa é a continuação da Santa Ceia que Jesus realizou na Quinta-feira Santa. O cônego Josemar não pode subir no presbitério de qualquer jeito, com qualquer roupa. Os utensílios, a pala, o sanguíneo, o cálice, a patena, as toalhas do altar, o altar, tudo precisa estar impecável. Tudo precisa estar impecável. O vinho não é qualquer vinho. O pão não é qualquer pão. É o pão ázimo, sem fermento, preparado especificamente para aquele fim. É necessário que levemos isto em consideração, queridos. É por isso que quando passamos em frente à Igreja Católica, a gente faz o sinal da cruz. E este sinal da cruz não deve ser apenas um ato externo, ele deve vir do profundo do nosso ser. Você não está passando, mais uma vez, com respeito devido a quem devido é.
A Igreja Católica não pode, o templo católico não pode ser comparado com nenhum outro. Então é necessário que façamos esta consideração. A Sagrada Eucaristia, não existe um culto católico. O que existe é a Sagrada Eucaristia, a Santa Missa. Sem Eucaristia não tem culto, não tem nada. A igreja vive da Eucaristia. E aqui entra um outro ponto: sem um sacerdote não há Eucaristia. Tá bom? Então é necessário que esse artigo, a palavra do bispo, seja lido, porque é uma catequese para cada catequista, para cada coordenador de comunidade. Os utensílios do altar, do presbitério, tudo precisa estar impecável, impecável. E os bispos do Brasil enviaram uma mensagem ao povo brasileiro. E eles dizem que o Brasil é um país que está envolto em uma crise complexa e sistêmica. Os bispos reforçaram a preocupação com a manipulação religiosa protagonizada por políticos e religiosos. Ela desvirtua os valores do Evangelho e tira o foco dos reais problemas que necessitam ser debatidos e enfrentados em nosso Brasil. Coisas interessantes que precisam ser consideradas. O tempo acabou, eu já me excedi. Fiquemos apenas com esta palavra: fugir da idolatria. Eu só quero dizer uma coisa, para terminar o programa de hoje. Quando se usa o tema da idolatria para estigmatizar as imagens sacras que a Igreja Católica usa para a veneração, só tem uma razão de ser: é para tirar o foco da verdadeira idolatria. Uma hora eu volto com este tema. Desça sobre todos nós, sobre os nossos irmãos enlutados, sobre toda a família anglicana, os nossos irmãos lá da ilha do Marajó, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.